Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula de hoje nós vamos trabalhar com o módulo 4 da página 247, ok? Lá na apostila vai estar escrito binômio de Newton, só que a gente vai começar com números binomiais e triângulo de Pascal, ok? Então a aula de hoje é a respeito de números binomiais. Ó, números binomiais. Dados os números n e p, com n pertencente aos naturais e p pertencente aos naturais, e n maior ou igual a p, recebe o nome de número binomial todo número da forma combinação de n e p. Lembra que quando eu expliquei combinação, eu expliquei que eu posso representar uma combinação colocando parênteses, o n em cima, o p embaixo, e que a gente ia utilizar isso nos números binomiais. Então, tá aqui. Então, toda combinação da forma NP, escrita dessa forma, é um número binomial. Para resolver um número binomial, então, eu aplico a regra da combinação. Então, é n fatorial sobre n menos p fatorial, p fatorial. Agora, em um número binomial, esse número de cima eu vou chamar ele sempre de ordem e o número que está embaixo eu vou chamar de classe. Agora, pessoal, existem alguns livros que também chamam esse número de cima de numerador e o de baixo de denominador. Mas isso não é uma fração, então eu prefiro chamar de ordem e classe, ok? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma combinação de 9, 4 a 4, escrita dessa forma, ele é um número binomial. A ordem é o 9, a classe é o 4. Para encontrar o resultado, o valor desse número binomial, eu resolvo a combinação. Então, fica 9 fatorial sobre 9 menos 4 fatorial, 4 fatorial. Como 9 menos 4 é 5, então eu resolvo o número de cima até chegar no 5 fatorial para cortar 5 com 5. O 4 fatorial que a gente não cortou, a gente resolve. Então, desenvolve ele, vai ficar 4, 3, 2, 1. 4 vezes 2 é 8, corta com 8. O 6 simplifica com 3, fica 2. Então, a gente vai ter, então, no caso, 7 vezes 2, 14. 14 vezes 9, 126. Então, esse é o valor desse número binomial, ok? No próximo slide, então, o que a gente tem? Igualdade entre binomiais. Dois binomiais, um binomial NP e um binomial NQ, eles são iguais se e somente se acontecer uma dessas duas condições. Se P for igual a Q, ou se o P mais Q for igual a N. Ou seja, eles têm que possuir a mesma ordem e as classes têm que ser iguais. Ou a soma das classes tem que dar a ordem, ok? Então, exemplo, letra A. O 7,5 é igual a 7,5. É o mesmo número, né? Mesma ordem, mesma classe. Então, eles são iguais. Apliquei a primeira definição. A letra B. 8, 5 a 5 igual a 8, 3 a 3. Eles têm a mesma ordem, 8 e 8. E a soma das classes, 5 mais 3 é igual a 8. Então, apliquei a segunda definição. Então, eles são iguais, por definição. Mas o que costuma aparecer? A letra A e a letra B bem simples, né? Bem fácil de perceber. Mas se o cara colocar aqui pra gente 10x a x igual a 10, 4 a 4. Qual o valor de x? Então, para que esse binomial seja igual ao segundo, então devemos ter que x é igual a 4 ou que o x mais 4 é igual a 10, a segunda definição. Então, x mais 4 é igual a 10, então x é igual a 6. Ok? Então, essas são as duas possibilidades que nós temos. Binomiais complementares. Dois números binomiais, NP e NQ, são complementares se e somente se P mais Q for igual a N. Então, se a gente voltar no anterior, olha o que acontece na definição de igualdade. P mais Q é igual a N também. Com isso eu posso afirmar o seguinte, dois números binomiais complementares também são iguais, que é o 5 e o 3 aqui, ó. 5 mais 3 igual a 8. P mais Q é igual a N. Então, dois números binomiais complementares são iguais, ok? Então, voltando, é o que está escrito aqui, ó. Desse modo, dois números binomiais complementares são iguais. Então, 9, 5 a 5 e 9, 4 a 4. Eles são complementares por quê? 5 mais 4 igual a 9. Então, tem que possuir a mesma ordem, 9, 9. E a soma das classes tem que resultar na ordem. 5 mais 4, 9. 10, 4 a 4 é complementar com 10, 6 a 6. Pois 4 mais 6 igual a 10. Bem tranquilo, hein, gente? Dois números binomiais complementares tem que ter o quê? Mesma ordem. E a soma das classes tem que ser igual à ordem.
Relação de Stifel. A relação de Stifel diz assim, quando eu tenho dois binomiais de mesma ordem de classes consecutivas, a soma desses dois binomiais resulta em um binomial que mantém a maior ordem e adiciona uma unidade à ordem. Então, ó, a soma de dois números binomiais de mesma ordem e classes consecutivas resulta em um binomial que mantém a maior classe e adiciona-se uma unidade à ordem. Então, esse NP com esse NP mais 1, eles têm a mesma ordem, N e N. As classes são consecutivas, P e P mais 1. Lembrando uma coisa, dois números são consecutivos, assim, por exemplo, 2 e 3, 3 e 4, 5 e 6. Então, o número consecutivo do P tem que ser P mais 1, ok? Deixa eu só pegar a canetinha. Ó, então P, o consecutivo dele é P mais 1. Como eles são dois binomiais consecutivos, eu mantenho a maior classe, que é o P mais 1, e somo uma unidade à ordem. Então, com isso, a soma desses dois números pode ser substituída por uma única conta, da combinação de N mais 1, P mais 1. Outra forma de representar a relação de Stifel é essa aqui, ó. Eu tenho N menos 1, P menos 1, N menos 1, P. Esses dois binomiais possuem a mesma ordem, que é o N menos 1. Classes consecutivas, porque depois do P menos 1, vem o P. Então, o que eu faço? Mantenho a maior classe, que é o P, e somo uma unidade à ordem. Só que N menos 1 mais 1 é N, então vira a combinação de N, P a P. Certo? Vamos para os exemplos. Ó, combinação de 12 4 a 4 mais 12 5 a 5 são dois números binomiais que têm a mesma ordem, 12 e 12. Classes consecutivas, 4 e 5. Então, de acordo com a definição, mantenho a maior classe, que é 5, e somo uma unidade à ordem. Então, quer dizer que essa soma tem como resultado 13, 5 a 5. Certo? 10, 2 a 2 com 10, 3 a 3. Dois binomiais de mesma ordem e classes consecutivas. Mantém a maior classe, que é 3, certo? E soma uma unidade à ordem, 11, 3 a 3. Então, ao invés de fazer duas combinações, eu posso resolver apenas uma, certo? E a gente vai perceber essa propriedade muito no triângulo de Pascal, tá? Daqui a pouco. Letra C, 13, 4 a 4, mais 13, 8 a 8, mais 14, 6 a 6. Tá? 13, 4 a 4 e 13, 8 a 8 são dois binomiais que possuem a mesma ordem. Porém, as classes não são consecutivas. 8 não é consecutivo do 4. Porém, o que acontece? Quem que é o complementar de 13, 8 a 8? É só a gente pegar a ordem menos a classe. 13 menos 8 dá 5. Então, o complementar do 13, 8 a 8 é o 13, 5 a 5. Então, eu posso substituir esse número, 13, 8 a 8, por 13, 5 a 5. E desse modo, agora eu tenho dois binomiais de mesma ordem, 13 e 13, e classes consecutivas. Então, o que eu faço agora? Mantenho a maior classe, que é 5, e somo uma unidade à ordem. Então, ao invés de 13, passa a ser 14. 14, 5 a 5, mais 14, 6 a 6. Então, são dois binomiais de mesma ordem, 14 e 14, e classes consecutivas. Então, mantenho a maior classe, que é 6, e somo uma unidade à ordem, que é 15, certo? Então, gente, o que não parecia provável, então, ó, que não teria como aplicar a relação de Stifel, foi possível. O que a gente fez? Substituiu o 13, 8 a 8 pelo complementar dele, certo? Agora a gente vai falar sobre o triângulo de Pascal. Tá. O triângulo de Pascal é uma tabela de números binomiais. As linhas da tabela são numeradas com os valores de n de cada binomial, a partir de n igual a 0. E as colunas são numeradas com valores de p dos binomiais a partir de p igual a 0. Então, ó, lembrando, todo número dessa forma é um número binomial. No triângulo de Pascal, o número que está em cima nesse binomial vai indicar o número da linha. Já o número que está embaixo vai indicar o número da coluna. Desse modo, no triângulo de Pascal temos todos os coeficientes de mesma ordem são colocados na mesma linha. Todos os coeficientes de mesma classe são colocados na mesma coluna. Então, linha na horizontal, coluna na vertical. Então, vamos ver como é que fica a disposição do triângulo de Pascal. Então, ó, representação na forma binomial.
Então é o seguinte, a gente vai começar sempre na combinação de 0, 0 a 0. Por quê? Começa da linha 0. Então, lembrando do slide anterior, quando a gente pega o triângulo de Pascal, a classe vai indicar a coluna, que é o de baixo. O número que está em cima, que é a ordem, indica a linha. Então, olha aqui, ó. Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, enésima linha. Quando a gente pega o número que está embaixo, que é a classe, vai indicar a coluna, ó. Coluna 0. É 0 em todos os binomiais, ó. Quando a gente pega a segunda coluna na vertical, coluna 1. 1 para todos os valores de P, que é a classe. Depois, agora vai ser a coluna 2. 2 para o P em todos os binomiais. E assim por diante. Então, gente, na hora de construir o triângulo de Pascal, a gente vai escrever o quê? Linha 0, combinação de 0, 0 a 0. Linha 1, 1, 0 a 0 e 1, 1 a 1. O que a gente tem que perceber é assim, nas linhas, a ordem é constante, ou seja, a ordem é 0, a ordem é 1, a ordem é 2, a ordem é 3. Quando a gente pega a classe sempre vai começar em 0 e vai aumentar de 1 em 1 até chegar na ordem da linha. Então vamos pegar, por exemplo, o exemplo da linha 4. Ó, a ordem é 4. 4 em todos os binomiais. A classe começou em 0 e foi aumentando de 1 em 1. 0, 1, 2, 3, 4. Até chegar no 4, 4 a 4. Por exemplo, se eu fosse escrever a próxima linha, seria a linha do 5. Então seria 5, 0 a 0, 5 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4 e 5, 5 a 5. Certo? Da mesma forma para o 6. Começaria no 6, 0 a 0, 6, 1 a 1, 6, 2 a 2, até chegar no 6, 6 a 6. Importante, então, ó. Sempre começa na linha 0. Cada linha tem um elemento a mais que a linha anterior. Ó, a linha 0 tem um elemento. A linha 1 tem 2. A linha 2 tem 3. A linha 3 tem 4. A linha 4 tem 5. E assim por diante. Agora a gente sabe resolver combinação. A gente já estudou. Então, se eu resolver todas essas combinações, eu vou ter, então, o triângulo de Pascal agora com os números. Então, ó, resolvendo os binomiais, temos na linha 0, combinação de 0, 0 a 0. Quando a ordem é igual à classe, isso sempre vai resultar em 1. 1, 0 a 0 é 1. 1 a 1, 1. Agora, a partir da linha 2, começa a ficar interessante que eu posso aplicar a relação de Stiefel. Ó, toda linha começa com 1, termina com 1. Esse número 2, ele é a soma dos dois números que estão imediatamente acima dele e à esquerda dele. Ou seja, vamos voltar aqui, ó. Eu estou falando desse 2, 1 a 1. Esse 2, 1 a 1 é a soma desse número mais esse. Olha aqui, 1, 0 a 0 mais 1, 1 a 1. São dois binomiais de mesma ordem e classes consecutivas. Mantém a maior classe, que é 1, e soma uma unidade à ordem. Então a relação de Stiefel está aqui. Então o que a gente pode fazer? A partir da linha 2, sempre eu começo com 1 e termino com 1. Os demais números vão ser sempre a soma do número que está imediatamente acima com o da esquerda. Quer ver? Então vamos lá. Linha 3. Começa com 1, termina com 1. Número 3. 3 então vai ser, ó, 1 mais 2, 3. 2 mais 1, 3, termina com 1. A linha 4, então, começa com 1, termina com 1. Um elemento a mais que a anterior. Então, 1 mais 3, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. Linha 5. Comecei com 1. 1 mais 4, 5. 4 mais 6, 10. 6 mais 4, 10. 4 mais 1, 5. Linha 6. Começa com 1, termina com 1. 1 mais 5, 6. 5 mais 10, 15. 10 mais 10, 20. 10 mais 5, 15. 5 mais 1, 6. Termina com 1. O que é interessante perceber também é assim, gente. Os elementos equidistantes dos extremos são iguais. Então, olha aqui uma coisa. Vamos pegar, por exemplo, a linha 8. Começa com 1, termina com 1. 8, 8. 28, 28. 56, 56. E sobrou um termo central, que é o 70. Então, os elementos equidistantes dos extremos, em uma linha do triângulo de Pascal, são iguais. Qual que é a justificativa? Vamos pegar aqui a linha 4, aqui, ó. 4, 0 a 0 e 4, 4 a 4.
Esses dois números são dois binomiais de mesma ordem. E o que acontece? A soma das classes está dando a ordem, ou seja, binomiais complementares, certo? Binomiais complementares. 4 a 1, 4, 3 a 3. Mesma ordem, e 1 mais 3 é 4. Então, o que acontece é o seguinte, no triângulo de Pascal, quando eu pego os extremos, os equidistantes dos extremos, eles sempre serão binomiais complementares. Por isso, eles são iguais, ok? Ó, detalhe então, voltando. Linha 1, um elemento. Linha 0, um elemento. Linha 1, 2. Linha 2, 3. Linha 3, 4. Linha 8, 9. Sempre um elemento a mais, ok? Com isso, a gente tem essa propriedade, ó, propriedades do triângulo de Pascal. Primeira, a quantidade de elementos em uma linha do triângulo de Pascal é o número da linha mais 1. Então, linha 0, 0 mais 1, 1, só tem um elemento. Linha 1, 1 mais 1, 2. Linha 2, 2 mais 1, 3. Linha 3, 3 mais 1, 4. Linha 4, eu tenho 4 mais 1, 5. Então, ó, a linha 5, eu pego a linha 5 e somo mais 1, então tem que ter 6 termos. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu pegar a linha 7, então 7 mais 1 é 8. Então, ó, 1, 2, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8. O 35 ele está aqui, tá bom? Tem um 35 aqui. Então, com isso, a gente tem 8 elementos também, ok? Segunda propriedade. Gente, a partir daqui eu vou mostrar a propriedade quando eu resolvi os binomiais e quando eu tenho os binomiais. Então, cada propriedade vai aparecer duas vezes para a gente poder entender. Soma da linha N. Eu chamei de SL porque soma da linha N. A soma da linha N do triângulo de Pascal é dada por 2 elevado a N. Porque olha aqui uma coisa. Aqui, ó, na linha 1 eu só tenho um elemento, 1. A linha 1, 1 mais 1, 2. A linha 2, 1 com 2, 3, mais 1, 4. Então, olha aqui, 1, 2, 4. Aqui vai ser 1 mais 3, 4, 7, 8. A linha 4 já deu 5, 11, 15, 16. Linha 5, 6, 16, 26, 31, 32. Gente, eu posso falar que todas essas somas são potências de 2. Inclusive a primeira, que é 2 elevado a 0. Então, 2 elevado a 0 é 1. 2 elevado a 1, 2. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 8. 2 elevado a quarta vai dar 16. 2 elevado a quinta, 32. Então, para saber a soma dos elementos de uma linha do triângulo de Pascal, é só pegar 2 e elevar a ordem da linha. Lembrando que no triângulo de Pascal a gente começa na linha 0. Ah, mas pode aparecer um exercício que o cara não inicia na linha 0. Se aparecer, ele vai ter que colocar isso lá. Que ele não começou na linha 0, vai ter que falar que começou na linha 1. É só ficar atento a isso. Se ele não falar nada, sempre considerar que começa na linha 0, ok? Como é que a gente identifica quando a gente tem os binomiais agora? Ó, soma da linha ainda. Por exemplo, destaquei aqui, ó, 5, 0 a 0, 5 a 1, 5, 2 a 2, 5, 3 a 3, 5, 4 a 4, 5, 5 a 5. Nessa linha, a ordem é constante. Então, quer dizer que ela representa a linha 5, porque todas as ordens valem 5. Então, a soma dos elementos da linha 5 é 2 elevado à quinta, que é 32. Então, gente, em termos matemáticos, está mostrando aqui o seguinte: um N0 a 0, N1 a 1, N2 a 2, N3 a 3. Até chegar no N, N a N, né? Isso aqui deveria ser, então, o quê? 2 elevado a N. Então, gente, a soma de todos os números binomiais, no caso, então, da mesma linha, é sempre 2 elevado à ordem da linha, ok? Aqui seria um N também, tá bom? N, N a N. Terceira. Agora, soma da coluna. Gente, a coluna é infinita. Enquanto a linha tem começo e tem fim, a coluna é infinita. Então, o que acontece? Eu preciso determinar aonde termina. A coluna, por exemplo, vai começar sempre no primeiro elemento. Aqui, se a gente somar aqui, então, esses números aqui, 1, 4, 10, 20, 35, 56, isso vai dar 126. Então, o que vai acontecer? A soma dos elementos de uma coluna, a hora que eu parar o último número,
Parei no 56. A soma desses números vai estar na coluna da direita, uma unidade abaixo. Ou seja, se esse número é 56, o número aqui, então, ó, quem está na coluna da direita, uma unidade abaixo, 126. Então, a soma de todos os números da coluna do 1 ao 56 dá exatamente 126. Ok? Se eu somar do 1, essa coluna agora, de 1 até o 56, então, por exemplo, 1 mais 6, 7. 7 com 21, 28. 28 com 56, 84. Então, ó, o elemento da coluna da direita, uma unidade para baixo. Essa é a soma da coluna. Então, está escrito aqui, ó, a soma dos elementos de uma coluna do triângulo de Pascal é dada pelo elemento que encontra-se na coluna da direita, uma unidade abaixo do último elemento da soma. Então, ó, na coluna da direita, uma unidade abaixo do último elemento da soma. Na forma binomial, o que acontece? Como é que eu identifico que é uma coluna? A coluna sempre começa a ordem igual à classe, ou seja, ó, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6 e assim por diante. Só que a partir do segundo elemento, a classe é constante, ó, 1, 1, 1, 1, 1. E o que acontece? Quem varia vai ser a ordem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então é o seguinte, para somar essa coluna do 1, 1 a 1 até o 5, 1 a 1, eu vou pegar o elemento que está na coluna da direita, uma unidade abaixo. Em termos, o que aconteceu ó, de número binomial? A resposta vai ser o número que aumenta uma unidade a ordem e uma unidade a classe. Então, quando a gente vai resolver na forma binomial, a soma de uma coluna é só pegar o último elemento da coluna que a gente vê calculando e soma uma unidade acima, uma unidade abaixo. Então, ó, 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. Então, essa soma toda é dada por 6, 2 a 2. O que está mostrando aqui é isso, ó. Em termos binomiais, eu começo com a ordem igual à classe. Depois a classe fica constante e a ordem vai aumentando de 1 em 1. O último número é esse. Então, a resposta é pegar esse último número e somar uma unidade acima e uma unidade abaixo, certo? 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. Só isso, beleza? Pessoal, soma da transversal. Agora, quando eu pego a transversal ou um diagonal, elas vão ser todas paralelas. Então, olha aqui, ó, existe uma transversal aqui, a segunda aqui, a terceira, a quarta. Então, a gente vai considerar o seguinte, da mesma forma, 0, 1, 2, 3. Essa que eu destaquei, então, essa transversal aqui vai ser a 0, no caso, a número 3, né? Então, quais são os números? A transversal também é infinita. Então, desse modo, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar e determinar quem que é o último número que eu quero somar. Então, eu estou somando aqui 1, 4, 10, 20 e 35. Então, isso dá 5, 15, com 20, 35, mais 35, 70. O que está mostrando, então? Quando a gente está somando uma transversal, a soma dos elementos dessa transversal até o 35 é exatamente o número que está abaixo dele. Ó, o último número aqui. O número que está abaixo do último. 1, 7, 28. 1 mais 7 é 8. 8 com 8, 36. Ó. Então, a resposta foi exatamente o número que está logo abaixo do último número da soma. Então, ó, a soma dos elementos de uma transversal N do triângulo de Pascal é dada pelo elemento que encontra-se logo abaixo do último elemento da soma. Então, com os binomiais resolvidos, bem tranquilo, né? Então, por exemplo, se eu fosse pegar essa transversal aqui, ó, que seria 1, até chegar no 8, a resposta seria exatamente quanto? 36, ok? Agora, em termos binomiais, o que acontece? Ó, sempre eu vou começar em uma ordem qualquer, no caso aqui eu comecei na ordem 2, mas a classe sempre vai começar no 0. Então, 2 0 a 0, 3 0 a 0, 4 0 a 0, 5 0 a 0 ou 6 0 a 0, assim por diante. Só que perceba uma coisa. A classe começa, então, a ordem pode ser qualquer um, mas a classe não. A classe começa sempre em 0. Então, olha o que acontece. 2, 0 a 0. Só que o segundo elemento da soma, o que aconteceu? De 2 foi para 3 a ordem, de 0 para 1 a classe. Próximo elemento.
Ordem de 3 foi para 4, classe de 1 para 2. Próximo, ordem de 4 para 5, classe de 2 para 3. Ou seja, como é que eu percebo que eu tenho uma transversal? Então, ó, eu tenho uma ordem qualquer, a classe não, começa no 0. A partir do segundo elemento da soma, está adicionando-se uma unidade, a ordem e a classe. Então, ficou 3 e 1, 4 e 2, 5 e 3. Então, como é que eu sei, então, o resultado disso? O resultado é só pegar o binomial que está logo abaixo ao último binomial da soma. Se eu tenho 5, 3 a 3, quem está abaixo é o 6, 3 a 3. Ou seja, eu adiciono uma unidade à ordem. Mantém a classe 3, 3 e soma uma unidade à ordem. Então, em termos de binomiais, olha aqui, generalizando, eu tenho n0 a 0, aí o que acontece? Ó, somou um em cima, um embaixo, um em cima, um embaixo. Até eu cheguei no último elemento que eu adicionei, que foi o p. Então, ficou n mais p, p. Como esse é o último número, para chegar na resposta, eu tenho que pegar o que está logo abaixo. Então, o que, que acontece? Mantém a classe, que é p, p, e soma uma unidade à ordem. Certo? Então, pessoal, das 4 propriedades que eu passei, né, vamos voltar da segunda até a quarta. Soma da linha. A ordem constante. A classe começa em 0 e vai até a ordem. Isso é linha. Coluna. Começa ordem igual a classe. A partir do segundo número, a classe fica constante. E a ordem vai aumentando de 1 em 1. A regrinha, então, é só pegar o último número da soma e somar uma unidade em cima e embaixo quando for binomial. Transversal, eu começo em um n qualquer, que é a ordem, mas a classe começa em 0. E aí eu vou aumentando de 1 em 1, ordem em classe, até chegar no último número da soma. A resposta final é: adiciona uma unidade à ordem e mantém a classe. Certo? Ó, um exemplo disso está aqui. Sobre as sentenças, é correto afirmar que, número 1, 50 a 32 e 50 a 18, né? Eles são iguais. Então, o que, que acontece? Eu tenho dois números binomiais que são de mesma ordem e a soma das classes, 32 mais 18, está dando 50, que é a ordem. Então, quer dizer que eu tenho binomiais complementares. 32 mais 18 dá 50, que é igual a 50. Dois binomiais complementares são iguais. Então, a primeira é verdadeira. 20, 0 a 0, 21 a 1, 22 a 2, 3 pontinhos, 20, 20 a 20. Quer dizer que ele está falando o seguinte: eu estou somando todos os binomiais, começando em 20, 0 a 0, e depois eu vou aumentando de 1 em 1 na classe, até chegar no 20, 20 a 20. Então, isso é a linha 20. Como é que calcula a linha 20? O que eu faço? 2 elevado à ordem. Então, 2 elevado a 20. Também está certo. Afirmação 3. 12, 12 a 12, 13, 12 a 12, 14, 12 a 12, até chegar no 32, 12 a 12. Ora, a ordem igual a classe no primeiro. A partir do segundo, a classe permaneceu constante, enquanto a ordem aumenta de 1 em 1. Então, isso é coluna. Se é coluna, é só pegar o último número da soma e encontrar o binomial, que está na coluna da direita, uma unidade abaixo. Ou seja, soma uma unidade na ordem e uma classe. 32 mais 1, 33. 12 mais 1, 13. Com isso, resposta aí. 1, 2 e 3 são verdadeiros. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, a respeito de números binomiais e triângulo de Pascal, o que a gente tem é isso. Ok? Então, agora o que a gente precisa, então? Eu vou deixar uns exercícios para a gente poder treinar. Certo? Depois, na outra aula, eu vou explicar a respeito do binômio de Newton. Aí, então, a gente está separando o módulo em partes, tá bom? Pessoal, um abraço. Até a próxima.